Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, tudo bem? Que maravilha, né? Que bom nós estamos aqui mais uma vez para mais um estudo da Palavra do Senhor na nossa série As Verdades Bíblicas. E você tem gostado desses estudos? Você tem compartilhado? Olha só, eu espero que você tenha gostado. A cada dia eu estou aqui para apresentar os princípios das verdades de Deus para cada um de nós. Que bom, né, que você tem compartilhado, que bom que você tem deixado aí um comentário, que bom que você tem deixado um joinha. Isso é muito importante para o canal. Lembre-se que esse canal só tem importância porque você é que faz parte desse canal. Você está compartilhando esse vídeo, você está fazendo com que outras pessoas tenham conhecimento da verdade de Deus. Mas se você está chegando pela primeira vez, não está inscrito no canal, se inscreve. Toda quarta-feira nós postamos um vídeo com o tema da Palavra do Senhor dentro da nossa série As Verdades Bíblicas. Amém? O nosso assunto de hoje é muito importante. Você sabe por que eu devo ser batizado? Você sabe por que você precisa ser batizado? É o assunto de hoje. E a Bíblia vai nos mostrar por que devemos ser batizados. Quantos tipos de batismo existe? O que representa o batismo? Vamos ver no nosso estudo de hoje. Amém? Certo dia, Jesus deixou a sua oficina de carpintaria na vila de Nazaré e seguiu para o Rio Jordão para que fosse batizado pelo seu primo João. Você já ouviu falar dessa história? Jesus pediu a João que o batizasse. Por quê? Porque assim, disse ele, convinha cumprir toda a justiça. Ou seja, Jesus precisava ser batizado porque precisava cumprir o que estava escrito nas Escrituras. É uma profecia bíblica. Mas eu pergunto para você, Jesus precisava ser batizado? Jesus cometeu algum pecado? Jesus era pecador? Mas por que Jesus foi batizado? Se Jesus não cometeu pecado, por que Jesus pediu para ser batizado? Jesus pediu para ser batizado para que assim convenha que cumprisse o que está escrito nas Escrituras e que para Jesus mesmo fosse o exemplo para que nós possamos seguir a Ele. Por isso Jesus foi batizado. O exemplo de Jesus é o ensino da Bíblia, que realça a importância do batismo. E você vai saber qual a importância tem um batismo para mim e para você e por que precisamos ser batizados. Quanto tipo de batismo a Bíblia apresenta? Você sabe? Vamos lá para Efésios, no capítulo 4 e o verso 5. Olha o que diz a palavra do Senhor. Efésios, no capítulo 4 e o verso 5 diz assim, ó. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. O que Jesus está dizendo? Só existe um Deus que salva. Só existe uma única fé. E essa fé tem que estar em Jesus. E existe um só batismo. A primeira pergunta da nossa série de hoje. Quanto tipo de batismo existe na Bíblia? Um só batismo. Não existe dois, não existe três, não existe mais de um tipo de batismo. E como é esse batismo? A Bíblia também vai nos dizer. Ou seja, a palavra batismo no grego, ela significa mergulhar, emergir e afundar. Então, a forma que existe de ser batizado é desta forma. Significa que a pessoa tem que ser mergulhado, ou emergida, ou afundar nas águas. Então, amigos, a palavra do Senhor falou para mim e para você, só existe um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Não existe dois senhores, não existe duas fés, não existe dois batismos. Alguns tipos de batismo são praticados pelas igrejas cristãs, tais como aspergir ou derramar água. Mas a Bíblia reconhece apenas uma forma. Você pode até praticar o batismo de outras formas, mas o que a Bíblia apresenta para nós é que só existe uma forma do batismo, que é o mesmo que Jesus passou, que é a imersão, é o que é ser mergulhado na água, é o que é emergido, é o que é afundado na água. Não existe uma outra forma de batismo. E um detalhe importante, nos tempos bíblicos, as pessoas eram batizadas com as suas roupas. Era batizada com suas roupas, significando o quê? A morte. E para esse processo era necessário a imersão por completa. Antes de ascender ao céu, Jesus disse que as pessoas deveriam ser ensinadas a respeito das verdades do Evangelho. E isso faz parte do Evangelho de Deus. E por isso Jesus falou, ide por todo mundo, pregai o Evangelho, ensine as Escrituras, ensine, fale sobre o Evangelho. E quem crê e for batizado será salvo. Pois bem, vamos seguir. Qual é o significado então de batismo? O que significa ser batizado, esse nome batizado? Qual é o significado? Vamos para a Bíblia, vamos ver o que é que diz Romanos. Romanos no capítulo 6 vai mostrar para a gente o que significa o batismo. Você sabe o que significa o batismo? Veja o que é que diz Romanos. Romanos no capítulo 6,
Diz assim a palavra do Senhor, Romanos no capítulo 6, verso 3 e 4. Ó, porventura ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? É uma pergunta. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, o que significa o batismo? É que nós somos sepultados juntamente com Cristo para a morte. E assim, para nós podermos ressuscitar para uma nova vida. O que significa o batismo? Morte para este mundo e ressuscitando para uma nova vida com Jesus. O que é quem está falando isso? Sou eu? É a palavra de Deus, meus amigos. E ela aqui foi bem clara, né? No verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, está vendo? Pelo batismo. Você foi sepultado, né? Foi morto pelo batismo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Andemos nós em uma nova vida com Jesus. Meus amigos, o que significa o batismo? Morte, sepultamento e ressurreição. É isso que significa o batismo. Mas tem mais aqui um verso para você ficar bem claro o que significa o batismo. Vamos ver o que é que diz? Colonicense. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui em Colonicense para a gente. Olha só. Que diz a palavra do Senhor, Colonicenses, no capítulo 2 e o verso 12, diz assim, ó, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitado mediante a fé no poder de Deus que os ressuscitou dentre os mortos. Você entendeu que o batismo ele tem um significado e ele é importante para nossas vidas? É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Essa é a importância e essa já é a resposta por que eu e você devemos ser batizados. Por que precisamos ser batizados? Para que nós possamos ser o quê? Ter uma vida nova ao lado de Cristo Jesus. Porque Jesus não tinha pecado, mas ele deixou um exemplo, porque ele veio para salvar os perdidos, ele veio para salvar os pecadores. Então vamos lá. A palavra batismo do grego significa o quê? Mergulhar, emergir e afundar. No grego é o significado para isso. Por isso o batismo tem que ser mergulhado, ele tem que ser afundado, a pessoa tem que ser completamente mergulhado nas águas. Ele não pode ser só por expressão, aspergir água na cabeça. A Bíblia está nos dizendo como é o batismo. Por isso, amigo, é muito importante lembrarmos que a única forma de batismo reconhecida nas Escrituras é por imersão. Imersão significa mergulhar, emergir, você afundou nas águas. E foi dessa forma que Jesus ele foi batizado. Então não existe outro tipo de batismo reconhecido na Bíblia, a não ser por imersão. Então, meus amigos, de que forma Jesus foi batizado? Você sabe? Você sabe como Jesus foi batizado? Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Você acha que Jesus foi batizado por expressão ou por imersão? Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Marcos 1 e o verso 9. Olha o que diz a palavra do Senhor em Marcos capítulo 1 e o verso 9. Marcos 1 e o verso 9 vai dizer assim a palavra do Senhor. 1 verso 9. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Olha aí. E logo ao sair da água, viu os céus rasgares e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então, de que forma Jesus foi batizado? Jesus foi batizado no Rio Jordão. Então, Jesus também ele foi mergulhado. Jesus também ele foi afundado. Jesus também foi emergido nas águas. Então, de que forma Jesus foi batizado? Jesus foi batizado pela imersão. Então, se Jesus foi batizado pela imersão, como eu e você devemos ser batizados? De igual forma, pela imersão. Jesus não precisava ser batizado, nós já falamos isso, mas pois não tinha pecado, porém deu os seus seguidores como um exemplo a ser seguido. Note que saiu da água, indicando que entraram na água para ser batizado. Se Jesus entrou, é muito claro isso, né, irmãos? Se Jesus entrou na água, porque Jesus foi batizado nas águas. Olha que coisa maravilhosa, que clareza da palavra de Deus. Jesus foi batizado por João Batista, e o Espírito Santo, nesse momento, desce como pomba sobre Jesus. Olha o significado do batismo, olha a importância do batismo. Meu amigo, quando você entrega sua vida para Cristo, quando você se arrepende, você passa pelo batismo, que você é batizado, o Espírito de Deus também, ele desce sobre você. Você também está batizado com o Espírito Santo e você precisa viver uma vida no Espírito. E como é viver uma vida no Espírito?
é uma nova vida, diferente da vida que você vivia. Por isso o cristão, ele tem o cuidado de viver uma vida diferente quando ele entrega sua vida para Jesus. Amém? Vamos seguindo então. De acordo com Pedro, no dia de Pentecoste, como o povo deveria demonstrar o seu arrependimento? Como era que o povo demonstrava o seu arrependimento? Veja o que diz Atos no capítulo 2 e o verso 38. Olha só. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Olha só. Então naquele momento o povo precisava passar pela experiência do arrependimento para ser batizado. E após ele ser batizado, ele receberia o dom do Espírito Santo. A semelhança do propósito do batismo de João, o batismo de Pentecostes também foi para arrependimento pelos pecados. Você vê que João batizava para arrependimento. Pedro também ali, quando prega, que diz arrependei-vos, né? E para que seja cancelado os vossos pecados. Primeiro, o arrependimento era para cancelamento dos nossos pecados. Após o cancelamento dos nossos pecados pelo batismo, o que acontece? Assim como aconteceu com Jesus, o Espírito Santo desceu em forma de pombo sobre Jesus. E o que a palavra de Deus falou aqui também após, quando você passa pelo batismo? O que acontece nas nossas vidas? E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, para receber o dom do Espírito Santo. Meus amigos, o Espírito Santo Jesus quer derramar na vida de cada um de nós. Mas para isso, você só terá o Espírito Santo se você se arrepender dos seus pecados e se você for batizado. Você vai receber o dom do Espírito Santo. É interessante observar no texto que o arrependimento visto é fruto da consciência que foi despertada pela ação do Espírito Santo. Essa já é uma ação do Espírito Santo. Quando você aceita Jesus, quando você passa pelo batismo, quando você é arrependido, já é o Espírito Santo atuando na sua vida. E a partir da conclusão do batismo, você agora recebe o dom do Espírito Santo em sua vida. Por isso é muito importante a sua decisão. Você quer viver uma vida no Espírito? Se arrependa, seja batizado e você vai ter o Espírito Santo derramado em sua vida em nome de Jesus. Então, o que é essencial é que uma pessoa seja batizada nas águas? Você sabe? Veja aí o que diz a palavra de Deus. João, veja o que diz João. João no capítulo 3 e o verso 5. Olha só o que é essencial que a Bíblia nos apresenta quando nós somos batizados nas águas. Olha que maravilha. João no capítulo 3 e o verso 5 diz assim, olha só. Respondeu Jesus, é verdade te digo, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Meu amigo, se você quer entrar no reino de Deus, se você quer entrar no céu, você precisa passar pelo batismo. Quem falou isso foi Jesus, e respondeu-lhe Jesus, é verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus. Como assim? Se você não passar pelo batismo, você não recebe o Espírito Santo. Então, se você não passa pelo batismo e você não recebe o Espírito Santo, você não pode entrar no reino de Deus. Por isso, essa escolha é importante para a nossa vida. Ela precisa acontecer com mais brevidade em nossa vida. Você quer saber o que diz Marcos? Você quer saber o que diz Marcos no capítulo 16? Olha só o que a palavra de Deus nos confirma através dessa mensagem. Por que o batismo é tão importante para a nossa vida? Por que devo ser batizado? Olha a ordem que Jesus deu. Olha a promessa que Jesus deu para mim e para você. Veja só, Marcos 16. Quem crê e for batizado será salvo. Isso é Jesus dizendo. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Meus amigos, a condenação é uma escolha sua, é uma escolha minha. A salvação também é uma escolha minha. Eu só vou para o céu se eu crer em Jesus, se eu for batizado. Se eu for batizado, eu permanecer firme até Jesus voltar, eu serei salvo. Se eu não permanecer nos caminhos de Cristo, eu não serei salvo. Eu me condeno. Eu por si próprio tomo a minha condenação. Então, meus amigos, é muito importante a sua decisão pelo batismo. É muito bom que você se reavalie, que você olhe para você, veja a condição que você se encontra, veja o que você precisa mudar, veja o que você precisa se arrepender, entregue sua vida para Jesus e passe pelo batismo. O batismo é a forma que nós encontramos para que nós morremos para este mundo e nós ressuscitamos para uma nova vida para com Cristo. E assim nós podemos ter a oportunidade de entrar no reino do céu, de estar no céu com Jesus. Você crê nisso? É isso que a palavra de Deus está nos apresentando através dessas séries. Você precisa tomar uma decisão urgente. Olha, amigos, que importante. Olha como é importante o batismo para a nossa vida. Você sabe o que aconteceu com o apóstolo Paulo?
Você sabe que Paulo, quando tomou a sua decisão de ser um apóstolo do Senhor, você sabia que Paulo passou pelo batismo? Por que Paulo passou pelo batismo? Porque Paulo se arrependeu dos seus atos e Paulo creu em Jesus e Paulo creu que Jesus também foi batizado nas águas. E o que aconteceu com Paulo? Veja o que diz Atos no capítulo 22 e o verso 16. Olha só, Paulo, depois de ter ouvido a mensagem do Senhor, foi isso que aconteceu. Verso 16. E agora, o que te demoras? Levanta-te e recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele, invocando o nome de Jesus. Meus amigos, Paulo foi batizado também. Paulo foi uma pessoa que entendeu que precisava ser batizado e Paulo passou pelo batismo. O batismo é o primeiro passo da vida cristã. Se você quer ter uma vida cristã, você precisa dar o primeiro passo, que é o passo de você entregar sua vida para Cristo e ser batizado. A partir dele se inicia uma nova vida com Jesus. E Jesus diz que o batismo não salva, mas é um sinal que a pessoa está salva e que nasceu novamente. É um sinal, meus amigos. O batismo em si, ele não salva, mas ele é um sinal que nós estamos salvos e que nascemos novamente. E você está vivendo uma nova vida. Quando Paulo entendeu o plano da salvação e o benefício do batismo, foi orientado a receber o batismo. Foi isso que aconteceu com Paulo. Por isso você precisa ser batizado. Quando você entender que você se arrependeu dos seus atos, que você precisa entregar sua vida para Jesus, você precisa passar pelo batismo, porque é a orientação que a Bíblia nos concede. Vamos lá então. Quando devo tomar essa decisão então do batismo? Quando você acha que você deve entregar a Deus através do batismo? Você sabe? Olha aí o que é que a Bíblia nos orienta. Veja o que diz a palavra de Deus. Hebreus 3,15. Quando que você deve entregar sua vida para Jesus? Então, quando você acha que você deve tomar a sua decisão? Você acha que a decisão tem que ser tomada hoje, amanhã ou depois? O que diz a palavra do Senhor? Hebreus 3,15 diz assim, enquanto se diz, ouve-se ouvidos a sua voz, não endureceis o vosso coração, como foi na provocação. Aí, a palavra de Deus já falou para mim e para você. Quando que devo tomar a nossa decisão? Hoje, se ouvides a voz do Senhor, não endureceis o vosso coração. E o que diz 2 Coríntios, no capítulo 6 e o verso 2? Porque ele diz, eu te ouvi no tempo oportuno, eu te ouvi no tempo da oportunidade, e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sob modo oportuno, eis agora o dia da salvação. A palavra de Deus falou comigo, falou com você neste momento. O dia da sua salvação, o dia da sua decisão, ela tem que ser hoje. Ela não pode ser amanhã, ela não pode ser depois. Você não sabe o que vai acontecer com a sua vida daqui a alguns minutos. Por isso a palavra de Deus chama a nossa atenção, que é hoje. Hoje você está tendo a oportunidade, hoje você está vendo essa mensagem. O que você vai fazer com essa mensagem? Eis agora o momento oportuno. Tome a sua decisão. Assim que compreender que o amor de Deus cobriu os meus pecados e for compelidos e abandoná-lo, inicia uma nova vida como seguidor de Cristo. Então essa decisão, ela não deve ser adiada. Você entendeu que a palavra de Deus está te chamando? Você não pode deixar para amanhã. Você tem que fazer essa decisão agora, no momento que você ouvir a palavra de Deus falar com você, no momento que você ouvir o Espírito Santo falar com você. Toma a sua decisão. Hoje é o dia, agora é a hora. A palavra de Deus está falando com você, a palavra de Deus está te chamando para o arrependimento. Se arrependa, entrega sua vida para Jesus e você vai viver uma nova vida com Cristo. Você vai passar pelo batismo e o seu nome vai ser escrito no livro da vida do céu. Você quer ter seu nome escrito no livro da vida? Toma a sua decisão, entregue sua vida, passe pelo batismo e com certeza, meus amigos, você está dando passo para estar no reino dos céus. Mas talvez você fique preocupado, mas eu tenho um passado que me condena, eu tenho um passado triste, eu tenho um passado que não me dá a oportunidade de Deus estar no céu. Quem sabe você acha que o seu pecado não tem perdão? O que diz a palavra de Deus quanto a isso? Você sabe o que diz a palavra de Deus? Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Atos, no capítulo 17 e o verso 30, a palavra de Deus tem uma mensagem super importante para você. Você não vai precisar mais ter medo de se arrepender, você não vai se preocupar com o seu passado. Sabe por quê? Olha o que diz a palavra do Senhor. Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Agora, porém, notifique aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Olha, meus amigos, sabe que a palavra de Deus está falando com você? Deus não levou o tempo de ignorância, o tempo que você não sabia nada do que você está sabendo aqui neste momento. Se você não sabia dessas verdades, Deus te perdoa, mas agora Deus quer que você agora faça o quê? Tome uma decisão. O que é que Deus está falando para você? Que você se arrependa. Mas olha o que diz a palavra do Senhor. Agora, porém, notifica aos homens que todos,
em toda parte, em todo mundo. Se arrependa agora, porque você está tendo o direito de arrependimento, você agora está se deparando com as verdades de Deus. E agora, o que você vai fazer com essas verdades? É tipo assim, é isso que Deus está falando com você. Deus agora está te mostrando o que você precisa fazer. O que você vai fazer? Que decisão você vai tomar? A verdade de Deus está presente na sua vida. E agora? É por isso que Deus não leva em conta o tempo que você não sabia. Mas agora em diante, Deus vai te cobrar. Você não é mais inocente. Deus agora não tem você como ignorante por não saber as verdades de Deus. Eis agora o tempo oportuno, é o que diz a palavra de Deus em Hebreus e em 2 Coríntios. Agora é hora da sua decisão. Agora você tem a sua oportunidade. Deus espera que você tome a sua decisão. Mas Deus quer que você se arrependa. Deus quer que você passe pelo batismo. Deus quer que você seja batizado com o poder do Espírito Santo. Então, meus amigos, e agora o que acontece? O que acontecerá se nós entendermos, a ordem de Jesus? O que vai acontecer se nós entendermos a ordem de Jesus? Sabe o que acontece? Apocalipse, do capítulo 22 e o verso 14. Olha como encerra o livro do Apocalipse. Que mensagem linda! Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Olha que maravilha! Olha o que é que Deus tem preparado para aqueles que acreditam em Jesus e aqueles que entregam a sua vida para Jesus. Olha o que acontece com essas pessoas. Olha só, meus amigos, direito à árvore da vida e vai entrar na cidade pelas portas. Sabe qual é essa cidade? A Nova Jerusalém, que está preparada para todos aqueles que aceitaram Jesus. Você quer estar fazendo parte da Nova Jerusalém? O seu desejo é passar pelo batismo, pela imersão, para você estar fazendo parte dessa nova cidade que está preparada desde a fundação do século? Você deseja ser uma nova criatura, passando pelo batismo, entregando a sua vida para Cristo Jesus? Você quer entregar a sua vida publicamente para Jesus e você viver uma nova experiência com Deus? Esse, meu amigo, é o desejo de Deus para mim e para você. Por isso, eu peço a você que não deixe de olhar com carinho para essas mensagens que nós passamos aqui, que essas mensagens sejam uma mensagem de salvação para você, para que você tenha a oportunidade de se arrepender e entregar sua vida para Cristo, e você também tenha o direito de entrar na cidade pelas portas. É o seu desejo? Deus abençoe. Pai querido, nós te agradecemos porque entendemos porque devemos ser batizados. Para eu estar no céu, Senhor, a tua palavra aqui me orientou que eu preciso se arrepender, eu preciso passar pelo batismo e eu preciso, Senhor, entregar minha vida por completo ao Senhor. Por isso, meu desejo neste momento é que meus amigos, meus irmãos, todos aqueles que venham ouvir essa mensagem, se arrependa em algum momento da sua vida, antes que seja tarde demais. Entregue sua vida para o Senhor, passe pelo batismo e receba o dom do Espírito Santo e que ele possa entrar no dia que o Senhor voltar no reino dos céus. Que o Senhor abençoe a cada um que vai ouvir essa mensagem, que possa ser uma mensagem de salvação para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.